E é claro que nós acompanhamos e o mundo todo acompanha, evidentemente, né? O encontro entre Vladimir Putin e também o presidente Donald Trump lá no Alasca. Eles chegaram, a aterrissagem foi sincronizada, o Putin lá estava no seu Ilyushin e o Air Force One Boeing do presidente Trump. Eles se cumprimentaram na pista, tapete vermelho. O território já foi russo, foi comprado pelos Estados Unidos e agora, portanto, o Kremlin informa que poderemos ter uma longa reunião de 7 horas. A reunião começou por volta das 4 horas da tarde, horário aqui de Brasília. E fica então a expectativa. Ao longo desse programa nós traremos todas as informações. Claro, o Luca Bassani também está conosco e ele irá, portanto, participar conosco. E vamos acompanhar então esse desdobramento importante aí na tentativa de um cessar-fogo na guerra iniciada pela Rússia contra a Ucrânia. E eu já quero receber aqui o Nelson Kobayashi. Muito boa noite, Kobayashi. De fato aí nós estamos vivendo este momento aí geopolítico, né? A palavra mais falada hoje, né, Kobayashi, é geopolítica, a mudança, né? E observamos evidentemente que Putin se reúne com Trump e o principal envolvido, que é Volodymyr Zelensky, está fora, a Ucrânia está fora. Vai dar certo isso, Kobayashi? Muito boa noite a você. Muito boa noite, Matos. Boa noite aos nossos colegas de bancada. Boa noite a todos que nos acompanham aqui nos Pingos nos Is. Sempre um prazer estar com vocês. E essa reunião é muito aguardada, porque ela pode selar o destino deste conflito que já se estende há alguns anos, a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, a partir das invasões russas ao território ucraniano, alguma parte do território já tomada para si como se fosse território russo pelo presidente Vladimir Putin. E, claro, o mundo todo olha com expectativa para isso, porque esse conflito tem consequências diversas, não só no campo militar, mas também na economia, nas relações diplomáticas entre os principais países do mundo, entre os blocos em que esses países estão envolvidos. Um desses blocos envolve, inclusive, o Brasil, estou falando do BRICS, em que o Brasil é parceiro da Rússia, e, naturalmente, em relação às questões humanitárias, já que a gente tem diversas imputações de crimes de guerra, inclusive contra o líder russo, crimes de ataques a civis, a hospitais, a pessoas que não deveriam ser alvo desse tipo de ataque que tem acontecido há muito tempo na Rússia. O que se espera dessa reunião é um encaminhamento para uma solução, lembrando que há uma ausência muito importante, que é a ausência da representação ucraniana. Aliás, é a maior crítica que tem enfrentado o presidente americano é de que ele não tem procuração da Ucrânia para falar em nome da Ucrânia. Aliás, se ele quer ser um mediador, precisa ser um mediador entre duas partes envolvidas. E só há um encontro ali com o líder russo e não há presença de Volodymyr Zelensky neste encontro com o presidente americano. Então, certamente, essa é a grande crítica e que tem o seu sentido, porque qualquer decisão que seja tomada em relação à Ucrânia, em especial a cessão, a abrir mão de parte do território, deveria, por lógica, ter a presença do líder ucraniano. Lembrando que esse é um assunto tal da soberania dos estados, autodeterminação dos povos, que é um assunto da moda, um assunto do momento. Então, acompanharemos aí, depois deste encontro, a qualquer momento isso pode acontecer, quais serão as primeiras impressões, as primeiras revelações do que conversam os dois líderes mundiais, duas das maiores potências que a gente tem, os Estados Unidos da América e a Rússia. Sem dúvida, ao longo desse programa estamos aí acompanhando tudo, se houver um pronunciamento, inclusive, de ambas as partes, do presidente norte-americano, também do russo, traremos aqui ao vivo nos Pingos nos Is. Vamos receber agora o Luiz Felipe Dávila. Dávila, é uma situação extremamente delicada porque houve essa invasão, um conflito mais uma vez sangrento, as pessoas, os civis sendo atingidos e não há o que fazer, né? Nós tivemos reações, promessas de apoio da Europa, dos Estados Unidos, mas não há o que fazer com Vladimir Putin. Ele quer anexar esses territórios e isso torna toda essa situação praticamente aí não há uma saída sem a perda de território para a Ucrânia, que foi invadida, né, Dávila? Boa noite. Boa noite, Matos, Koba, Mota e a nossa querida audiência. Olha, Matos, nós precisamos entender um pouco a história da Rússia. A Rússia sempre foi um governo autoritário, primeiro sobre a monarquia dos czares e depois sobre a ditadura do Partido Comunista. E hoje é governada por um líder autoritário mão de ferro como Vladimir Putin. Então a história da Rússia é ser governado por líderes autoritários. Líderes autoritários que temem invasões. A Rússia foi invadida no século XIX por Napoleão, depois foi invadida por Hitler depois da Segunda Guerra. Então eles têm essa paranoia
de defesa e precisa criar o que eles chamam buffer states. Eles precisam ter áreas para proteger a Rússia de uma invasão. E eles sempre entenderam que esse território que eles precisam conquistar é justamente a Europa do Leste, e os Balcãs. É ali que eles acham que é a área que vai dar essa segurança territorial no caso de invasão. Então, Putin foi o primeiro líder autoritário depois da Segunda Guerra Mundial a usar a força para mudar o status quo, para invadir um país. E primeiro invadiu a Geórgia e depois a Ucrânia. Portanto, Vladimir Putin só entende a língua da força. Você pode fazer sanção econômica, pode fazer condenação política, ele não dá a menor importância. O que ele se importa é quantos tanques, quantas divisões, quantas armas você tem em suas mãos para poder ameaçar a Rússia. Por que essa história é importante entender, Matos? Porque Vladimir Putin vem engambelando, enganando, tapeando Donald Trump desde o primeiro dia de governo. Todas as tentativas de ameaça de Donald Trump, nenhuma deu certo. Pelo contrário, a Rússia redobrou a aposta na invasão de território, na ocupação de novos territórios, e não deu a menor importância para as ameaças de Donald Trump. Então, esta conferência, esse summit importante, ele é fundamental. Desta vez, parece que Donald Trump entendeu o jogo de Putin e não pretende ser engambelado mais uma vez com promessas vagas que, no fundo, só se transformam em mais suplício para a Ucrânia. Vamos ver se desta vez o jogo de Putin é um pouco mais suave nas ameaças reais de Donald Trump de usar a força. Esta é a única linguagem que Vladimir Putin entende. O medo dos Estados Unidos escalar militarmente a ajuda à Ucrânia e impedir o avanço da Rússia. E fica uma situação muito difícil, né? Porque nós tivemos a promessa, né, antes da posse, lá em janeiro, de Trump, de que rapidamente ele iria resolver, haveria o cessar-fogo. E nós temos também hoje no Congresso norte-americano uma lei anti-Rússia para justamente, nós sabemos que o Brasil, né, inclusive isso repercute aqui internamente, porque importamos muitos fertilizantes da Rússia e também a questão do petróleo, do óleo diesel também que chega aqui ao Brasil e por isso também não há uma escalada no preço, porque a Rússia consegue fugir dos embargos justamente aí até fazendo negócios com o Brasil, fertilizantes e também o petróleo. E inclusive há uma lei no Congresso norte-americano, a lei anti-Rússia, que poderia inclusive fazer com que quem faz negócio com a Rússia poderia ter uma sobretaxa de 500%. Isso preocupa o agronegócio brasileiro, que depende dos fertilizantes russos, e, é claro, também toda a economia, já que nós temos uma logística movimentada por caminhões. Eu quero receber o Roberto Mota, porque fica difícil, de fato, que ele havia uma promessa do Putin em resolver tudo rápido, e isso não aconteceu, né, Mota? Muito boa noite. Não aconteceu, Marcelo. Infelizmente, essa guerra ainda não acabou. Boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. Olha, eu não sou daqueles que lamentam o fim da União Soviética, que foi apelidada pelo ex-presidente Ronald Reagan de Império do Mal. A União Soviética já foi tarde. Eu sou daqueles que acreditam que a liberdade do Ocidente foi garantida pelos Estados Unidos da América, com todos os seus defeitos. Não existe país perfeito. Eu acho que não virá nenhuma grande decisão desse primeiro encontro entre Trump e Putin, porque essa guerra é uma situação complicada. Realmente, Trump esperava acabar com essa guerra logo no início do seu mandato. Foi um excesso de otimismo. A história da Rússia começou na Ucrânia. Os laços que unem a Ucrânia e a Rússia são muito fortes. Na história da Ucrânia moderna, depois da queda da União Soviética, aconteceram muitas coisas complicadas também. A política da Ucrânia não é uma coisa simples. E um dos fatores que os analistas dizem que levou Putin a tomar essa atitude de invadir a Ucrânia foi a expansão da OTAN.
A OTAN, que foi criada originalmente para se contrapor ao Pacto de Varsóvia, formado pela União Soviética e por aqueles países comunistas satélites. O Pacto de Varsóvia acabou, a União Soviética acabou, mas a OTAN continuou existindo e se expandindo. Isso, inevitavelmente, representou uma ameaça para a Rússia e para Vladimir Putin, um homem que está no poder mais ou menos aí desde 2020. Então, há 25 anos é ele que dá as cartas na Rússia. Agora, provavelmente, a chave para essa paz, a chave para o fim da guerra, está com os Estados Unidos. Por várias razões, entre elas, porque são os Estados Unidos que garantem a segurança da Europa através da OTAN. E são os Estados Unidos que armaram a Ucrânia. O último número que eu tenho é de mais de 100 bilhões de dólares em armamentos que foram fornecidos à Ucrânia para que ela resistisse à invasão russa. Então, eu acho que chegou o momento desses dois líderes sentarem, conversarem, tentarem chegar ao entendimento, mas eu acho arriscado ainda prever que tipo de entendimento será possível se alcançar. Sem dúvida, é um detalhe extremamente importante. A Rússia tem o maior arsenal de bombas nucleares, então a gente sabe que toda essa situação é extremamente delicada e por isso que vive esse impasse, mais de 3 anos de guerra e pouco se consegue fazer em relação à Rússia. Mas, claro, traremos todas as atualizações da reunião de Trump com Vladimir Putin lá no Alasca, começado às 4 horas da tarde aqui no horário brasileiro. Ao longo desse programa, vamos voltar a falar sobre esse assunto.